Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia, meu amigo, minha amiga. Um bom dia para você, Paulo Roberto, ligado com a gente na Marabá Pioneira aí, no seu canal aí na internet, seu programa policial. Parabéns, Paulo Roberto. Um abraço também para o Jorge Beres, para ele e para toda a família do Jorge Beres. Também um abraço bem forte para o Zé Filho e para o João Freitas, lá na Rede TV, toda a equipe da Rede TV em Marabá. Um abraço para vocês aí, né? Um abraço também para o Café, né? Batalhador Guerreiro, aí com a TV Criativa, né? Estão ligados aí na TV Criativa, onde informa tudo o que você precisa ser informado, ali com a apresentação do grande, né, comunicador, que é o Milton Farias. Um abraço para você, dona de casa, um abraço para você que está já no trabalho, que vai trabalhar. Um abraço para você, Francisco Arraes, um abraço para você, meu amigo, também que está ligado com a gente, o Célio Miranda. Um abraço para você da Polícia Civil, Polícia Militar. Abre aquela janela. Um abraço para todos que estão ligados com a gente nessa manhã no programa Nossa Terra. Nós estamos iniciando aqui nessa segunda-feira maravilhosa, aonde o sol, como testemunho das bênçãos de Deus em nossas vidas, hoje se abriu mais cedo, está aí iluminando com muita paciência todos os seres humanos aqui na Terra, né? Então, e para isso a gente fica alegre, porque o sol nasce para todos, né, Ruth? Shalom! Shalom. O sol nasce para todos. Na oportunidade, diz assim, a gente começa o programa fazendo uma reza, né? Ou uma oração. Aqui eu quero começar hoje pelo testemunho aqui que eu achei num grupo ortodoxo, que é judaísmo, né? Aprendendo o Torá, que diz assim, o náufrago, o único sobrevivente de um náufrago, chegou à praia de uma pequena e desabitada ilha. Rezando fervorosa a Deus, pediu para ser resgatado e todos os dias ele procurava ajuda no horizonte, mas não parecia chegar. Cansado, finalmente optou por construir uma cabana de madeira para se proteger dos itens e armazenar seus poucos pertences. Um dia depois de vaguear pela ilha em busca de alimento, ele voltou para casa para encontrar sua cabana coberta de chamas, com o fumo subindo até os céus. O pior tinha acontecido. Eu tinha perdido tudo. Ficou chocado e triste e raiva. Deus, como você me obrigou a fazer isto? No dia seguinte, ele foi acordado pelo som de navio que veio resgatá-lo. Como souberam que eu estava aqui? Eu pergunto, cansado o homem aos seus salvadores. Vimos o sinal de fumo deles. Eles responderam. É fácil desanimar quando as coisas correm mal, mas não devemos desanimar porque Deus trabalha em nossas vidas, mesmo no meio da dor, incerteza e sofrimento. Tem fé, Deus está contigo e te ajuda a sair. Quer dizer, o navio que ele vinha afundou, ele foi para uma ilha, lá ele pediu tanto a Deus, e ele foi obrigado a fazer uma cabana, né? Um dia ele andando pela ilha, quando ele volta, a cabana dele pegou fogo. E ele ficou desanimado e reclamou com Deus, porque que tinha acontecido aquilo com ele. Aí passou a noite, quando ele acordou de manhã, o pessoal estava lá para salvar ele. E ele pergunta, como foi que você me achou aqui? Ele disse, porque vimos
a fumaça, né? Que ele disse, a fumaça como fosse de um fumo. E por isso eles acharam ele. Muitas coisas que vêm para nós, a gente reclama, às vezes acha ruim, mas é algo que Deus está fazendo pela gente, né? Assim foi com ele. Se não fosse a cabana dele pegar fogo, aquele povo do navio não teria achado ele naquele lugar. E por isso, se alguma coisa que você está achando ruim, está querendo até desanimar, não desista, não desanime, porque o Eterno, na hora que a gente acha que tudo acabou, aí vem a salvação, o livramento, né? Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. E são exemplos que... Porque, na realidade, Ruth, quando você é um servo ou uma serva de Deus, que você está passando por uma tribulação, ou várias tribulações ao mesmo tempo, quando você ora ao Eterno, Ele te ouve. Agora, Ele está providenciando. Quando Deus trabalha no calado, espere, porque a mão da misericórdia dele já te alcançou. Quando Ele trabalha no calado, né, no silêncio da madrugada. Então, aquela pessoa, tudo que ele tinha estava naquela barraca, sempre quando a gente vai pescar e vai passar alguns dias, a gente faz uma barraca na beira do rio. Então ele fez isso, o que ele pôde salvar daquele navio, ele colocou ali naquela barraca. Tudo que ele tinha depositou ali. E aí veio o fogo, ele não sabe como aconteceu isso, mas queimou tudo. E esse fogo foi suficiente para, através da fumaça do fogo, alcançar a distância que o navio ia passando. Então eles disseram, olha, está tendo algum sinal ali. Vamos lá, vamos encostar. E aí encostou e ali resgataram ele. Então, muitas vezes a gente está perdido no mundo das tribulações, das perseguições, porque algo se levantou contra a gente e a gente acha que aquilo é o fim, e quando é o começo da nossa vitória, né, Ruth? E como diz, tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que pagar alguma coisa, né? Não é de graça. Você viu que ele perdeu tudo, mas ele ganhou a salvação com o Pai. No mundo espiritual, existe o preço de cada coisa que você quer. Por exemplo, ele queria sair daquela ilha. Então, o preço para ele sair da ilha foi a cabana dele pegar fogo. Foi. Ele pagou o preço. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém, não, gente. Vocês têm que observar que Deus colocou nós aqui e deu toda a autoridade e poder para que a gente ministre a nossa vida melhor aqui na terra. Agora, quando você quer alguma coisa de Deus, do Eterno, aí requer o quê? Requer obediência, porque obediência vai gerar bênção. Quando a gente vai se aproximar do Eterno, seja para orar ou para rezar, para falar com ele, é necessário que você tenha depósito lá. Porque se você não tiver depósito, o que vai acontecer? As tuas orações não passam do teu teto. Tem o Midrash também, que é parábolas, conta de um rabino, que ele foi pedir ofertas, porque para ajudar os pobres, né, eles vão pedir na casa daquelas pessoas que servem o Eterno. E quando ele chegou na cidade, ninguém deu lugar para eles passarem a noite, né? Ele ia com um discípulo. O discípulo começou logo a murmurar, dizendo, mas, Senhor... Não, tudo que Deus faz é por bem daquele que acredita nele, para aquele que ele ama, né? E terminou ele não achando onde ficar à noite. E ele foi para um mato que tinha lá, uma floresta, e passaram a noite. Ele tinha levado um galo, um jumento. Era lamparina. Era uma lamparina. E quando chegou uma certa hora da noite, veio um bicho comer o galo. Veio outra coisa, quer dizer, o vento apagou a lamparina, a tocha, ou alguma coisa que estava acendendo lá. E teve algo também que o jumento ficou com medo e correu também, foi embora, eles ficaram sem nada. Ele era só, ficou sem nada, né?
A cabaninha. Outra história de cabana. Aí o discípulo começou a reclamar. Tá vendo que Deus não está conosco? Fez tudo isso acontecer. Tá. Era o rabino e o discípulo. Era. Ah, E esse tudo bem. discípulo era todo negativo. Ele disse, não reclame. Deus sabe o que faz. Quando ele chega na cidade, aí ele foi descobrir. Passou por lá, tipo aquele arrastão, né? Saiu acabando com tudo dentro da cidade. Bandido. É. Os bandoleiros entraram lá, roubaram, mataram o pessoal da cidade, tudo ainda tocaram fogo. Ele Se ele está tivesse vendo? lá, tinha morrido. Tudo bem. Se nós tivéssemos ficado na cidade, nós também teríamos sido mortos. E o galo, se o galo cantasse, dava sinal que tinha gente. E o jumento, porque dá 5 horas da manhã o jumento rincha. É, rincho. E o fogo também, quer dizer. Chamava atenção, né? Quer dizer, Deus, quando você confia nele, ele te guarda, te protege, aonde quer que você esteja. Nem tudo que é ruim, Que parece que pra parece gente ser ruim pra gente, mas muitos obstáculos que aparecem na vida da gente, é porque atrás dessas grandes lutas tem a vitória. Tem a A vitória. vitória. Olha, Deus é assim. Quando você orar, se você santificar, orar, e pedir algo para Deus, espere, tenha paciência de esperar. Tenha paciência. Não é do jeito que você quer. Só que quando a gente ora, a gente pede para agora, né? A gente quer hoje, quer amanhã. Shalom, cara. Só que tem bênção que você Shalom. pede. Shalom, filho. Que só demora para chegar. E isso a gente às vezes perde até a fé, né? Mas tudo tem o seu tempo certo. Quando eu assistia o Elial Haskini, o rabino, e ele gravando lá em Jerusalém, no apartamento dele, ele tem uma meninazinha, agora já tá mocinha, mas ela é bem pequena, assim, acho que uns 2 anos. De vez em quando ela subia na mesa, ele gravando sozinho, aí subia na mesa, virava a câmera de cabeça para baixo. Quando ele olhava, ele estava pregando de cabeça para baixo. Aí ele gritava. Aí de vez em quando acontecia isso. Eu pensei que era só lá em Israel. Aqui, aí de vez em quando teve um meninozinho da cabeçona bem aqui, outra lá, que é os netos da gente, porque de vez em quando eles têm que vir aqui falar shalom para poder ir para a escola, né? Mas ele tá no perfume, né? Tá arrumado Caiu pra ir pra escola. dentro do vidro de perfume. Mas é isso aí, ensina a criança no caminho que deve andar. Por exemplo, Ruth, a gente é muito feliz no judaísmo. Depois que nós aderimos ao judaísmo, nós estamos com 17 anos, já dentro de 18, ensinando a Torá. Quem entrou aqui hoje, o Paulo Roberto, ele deu bom dia, ele disse dia, amém. E a Eliane também, Eliane Melo. A Eliane é fervorosa, ela é as filhas dela, né? Tá Mas sempre o certo no programa. é isso, porque mesmo que ela esteja longe, né? Mas ela acompanha e sabe as datas. Nós temos gente longe que veio agora reclamar. Porque os judeus saíram, não sei o que tem e tal. Quando é que vai ser o Yom Kippur? E Yom Kippur já passou. Rapaz, foi no mês passado. Rapaz. Nós estamos nas festas das cabanas. Por isso que eu falei sobre hoje do naufrágio, desse náufrago. Por causa da cabana, que é onde você faz uma cabana, que você ora, que busca o Eterno, ali o Eterno está presente. Aí o irmão, ontem à noite, eu dormindo, rapaz. Mais de 10 horas. Aí o telefone tocou, que eu olhei, era o irmão. Não vou atender. Tá muito fora, hein? Atender só amanhã, porque senão a gente não dorme, rapaz. É. Aí quando foi de manhã, cedo, 5 e pouco, eu liguei, peguei o telefone, aí tá lá a mensagem, querendo saber, eu disse, irmão, todos os vídeos que eu mandei para você do programa, do mês passado, falava da preparação do Yom Kippur. Que você que está assistindo aí sabe disso, é testemunho ocular. Quem assiste todo dia sabe, foi a data, dia 15 de setembro, o Yom Kippur foi no dia 25, né, 24 para 25. Todas as festas de Israel, quem assiste o programa aqui, não precisa ser religioso. Todas as festas de Israel, você está por dentro. Tudo que acontece de acordo com a Bíblia, com as festas bíblicas de Israel, você está por dentro e recebendo a bênção do Eterno, né? Que é para todos. Mas a pessoa que se desliga, rapaz, fica aqui em Marabá, não, vou lá para o pé porque eu tenho um parente lá. Rapaz, olha, todo aquele que é convertido ao judaísmo, ele tem que morar perto da sinagoga.
Que é para evitar esse tipo de coisa. O cara tá por fora. Aí acontece tanta coisa na vida dele, ele liga para mim, tanto problema. Eu fico calado, porque a gente ensina, agora obrigar não, né? A gente não obriga Cada ninguém um a seguir. segue o que quer, né? Mas é assim mesmo, a gente está tendo aí o pastor, o padre, o rabino, tem que ter muita paciência aqui, ó, dentro do coração, porque existe muitas ovelhas que lhe dá prazer, satisfação, honraria, mas existe algumas aí que eu vou te falar, que a gente, porque as ovelhas não é da gente, a gente não pode dizer nada. Todas as almas são do Eterno, como ele diz. Mas tem umas que dá muito trabalho. E essas que dá trabalho não produz, né? A Festa das Cabanas, ela termina dia 8. Que aí diz assim, que dia 8 é a Shir Torá. Dia 8 cai no domingo, é? Não, termina... É domingo mesmo. É domingo, porque essa festa ela começou dia 31, não foi? 30. Dia 30. Dia 30 de setembro. Dia 30, setembro. Começa a noite. Aí ela termina dia 8, que é o segundo domingo de outubro. Esse segundo domingo de outubro é a festa do Círio, em Belém, né? Então, nós também, no judaísmo, temos uma festa dia 8. Esse dia 8... Que é a Shir Torá, que termina um círculo, né? Termina o círculo para entrar outro. E inicia outro, porque termina o estudo da Torá. Hoje nós vamos ainda estudar Shemini, que é cabana ainda também, falando sobre cabana. Ruth, nós no judaísmo, nós nos damos muito com matemática. Símbolos, como círculos. Porque é isso que a Bíblia ensina. Mas a gente estuda a Bíblia, você só vai conhecer essas coisas se você estudar a Bíblia oral e a Bíblia escrita. Porque a Bíblia oral é que explica a Bíblia escrita. Agora, se você não tiver a Bíblia oral, você só tem a Bíblia escrita. E o ser humano não tem capacidade para interpretar uma Bíblia escrita sem a ajuda da Bíblia oral que o Eterno deu, né? Aqui a gente vê que dia 7 é o dia 8, o 8 já é encerramento, porque sempre é 6 horas da tarde, né, que termina o dia. E o início da Torá começa a Bereshit, dia 14. Aqui esses 7 ou 8 dias... A Bereshit só vai começar... dia 14. Dia 14 agora de outubro, né? É por isso que eu falo para as pessoas que estudam judaísmo, tem que se chegar à sinagoga, né? Porque senão fica perdido. Fica perdido, porque aqui nós estamos com planejamento judaico até dezembro agora, né? Aí em dezembro a gente recebe outro planejamento de um ano, de todas as festas, tudo que a gente precisa para conduzir o trabalho de uma sinagoga, de uma kahal, de uma beit, está dentro do planejamento judaico, fornecido por quê? Pela livraria Sefer, né? Que é a editora que produz a Torá, né? O Taná também faz parte da livraria Sefer, né? Que é a Bíblia. Esses dias hebraica, que são 8 dias, que é a festa das cabanas, que a pessoa faz cabana. Aquilo ali é para relembrar a saída do Egito, né? A pessoa viver 40 anos em cabanas, mudando e montando conforme o Eterno ordenava. Até o templo era móvel nessa época. Também é para nós lembrarmos que felicidade não é ser só dentro de palácio ou casa construída. Às vezes você tem uma vida feliz dentro de uma cabana, porque tem pessoas que se matam, tiram sua vida, e a pessoa diz, mas ele era rico, ele vivia em palácios, mas por que ele se matou? Será que ele vivia feliz dentro de um palácio? Ou dentro de uma casa grande, construída? É aí que vem a história da depressão. Pois é. E às vezes vivendo numa barraca, numa casa simples e humilde,
a pessoa tem felicidade. Não porque more ali, mas porque a felicidade está no espírito, no coração da pessoa, na alma. E muitas pessoas dizem, eu tenho que morar numa casa assim, assim. Né? Porque muitas pessoas acham que Deus só está com ela se ela morar numa casa grande, construída, com piscina, com tanta coisa. Né? Ruth, você vê agora Faustão. Chegou a época, a velhice. Ele ainda não tinha completado o tempo de aposentadoria, porque ainda estava em vigor, contrato, trabalhando. De repente o coração está vencido. Para, né? Mas através do milagre da medicina, ele está vivo até hoje. Diz que o motor é o coração, né? Do corpo. Então, algumas pessoas dizem que a medicina está requerendo, os médicos, outro coração, porque esse ele está dando deficiência nos órgãos internos, quer dizer, falência de órgão. Então, não é bom. Mas segundo que foi ventilado, quando o Faustão cai na situação dessa enfermidade, foi ventilado que nos Estados Unidos tinha um coração para ele, custa 8 milhões. Você vê o tanto que vale a vida. Um coração, 8 milhões. Ele adquiriu, disse que foi de graça, né? Segundo a gente vê no noticiário, o coração de um atleta. Só que o coração parece que está tendo rejeição, o organismo está tendo rejeição. E quando começa a rejeição, ou tem que substituir por outro urgente, ou então bota ele na máquina lá para até readquirir ou adquirir outro coração. Não é fácil, não. O que Deus fez com perfeição. A gente é que avacalha a coisa, mas se a gente bem soubesse, cuidava do coração. Bem soubesse, não só do coração, todos os órgãos internos, externos, todos devem ser bem cuidados para não vir a falência. Quando um rim vem à falência, você pode substituir. Não são todos os órgãos internos, externos, que se pode substituir por outro, mas a maioria pode. E isso aí é o milagre da medicina. É o avanço, a tecnologia, a ciência cresceu e multiplicou. Tem pessoas que falam mal contra a medicina, mas quando Adão e Eva comeu do fruto, o Senhor, através daquele fruto, deu sabedoria, né? Muitos não sabem usar, usa para o mal, mas aqueles que usam para salvar vidas, está fazendo um bem, né? Pessoal, você que está ligado com a gente aí, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no programa, vamos aumentar a audiência, né, Ruth? Nós estamos precisando de aumentar a audiência. Nós estamos em 5 plataformas dentro aí da internet, né? A gente está adquirindo audiência aqui, acolá, até a gente chegar a um nível que a gente está esperando. Com o tempo, nós vamos chegar lá, porque com o tempo a gente chega, né? Nós estamos correndo em 5 caminhos diferentes na internet. E eu quero que você seja um dos patrocinadores aí, em termos de alavancar a gente. Aqueles que estão todo dia entrando no programa, curtindo, compartilhando, comentando, esses aí estão ajudando a gente a crescer e a levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, né, Ruth? E falando na medicina, ela está avançada, mas antigamente, muitos anos atrás, as mulheres grávidas que não podiam ter passagem para ter a criança normal, chegavam a morrer, a criança como a mãe, né? Muitas morreram assim. No tempo que foi para mim nascer, eu não podia também, nesse tempo não tinha cesariana. Eu fui arrancada com ferro, eles botavam um ferro como 2 colheres, né? E puxou pela cabeça e nascia a força. Hoje em dia não, a mulher quando ela não pode ter filhos, quer dizer, não tem a passagem, tem problema algum, eles abrem a barriga, faz a cesariana e salva a mãe como a criança. Né? Para mim é um milagre da medicina. O maior milagre da medicina é quando acontece de uma criança nascer pelas mãos dos médicos, quando eles abrem a barriga da mãe, com todo cuidado, tira a criança, a mãe não sofre, né? Então isso aí é um dos maiores milagres, porque existe muitos milagres na mão dos médicos aí,
coisa, todo equipamento que nós temos hoje da medicina espalhado pelo mundo todo. Lá em São Paulo tem um hospital, o maior hospital da América Latina, tem um equipamento que chegou há mais de 8 anos. Se você tem uma célula do câncer, quando você lhe coloca lá dentro daquela, parece um forno, um negócio lá, e aí pelo raio-x ele localiza aquela célula. Aí eles matam só ela e pronto. Você não precisa tomar quimioterapia, não precisa radioterapia, não precisa mais nada, medicação nenhuma. Mas isso aí custa também o cacau, né? Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Outra parte que a gente aprendeu errado, a pessoa ensinou pra gente desde eu nascer que o dinheiro é a raiz de todo mal. E nessas horas da enfermidade que você vê que o dinheiro faz falta. O dinheiro faz falta. Olha, é uma das coisas que está ocorrendo no Brasil e no mundo todo. A ciência está se evoluindo, a medicina está crescendo. Células-troncos. Quando eu vejo falar de células-troncos, é o resultado para toda enfermidade que está aí. Por exemplo, assim, a nossa cura está dentro de nós mesmos. E quando eles tiram aquela célula-tronco e aplicam na gente, ela vai restaurar aquele órgão que está danificado, seja por qualquer tipo de enfermidade, até pelo câncer. Quando fala de células-troncos, é a cura. Não é remédio, é cura. A cura para as enfermidades. Então, assim, parabéns a todos os médicos, todos os enfermeiros. Nós temos um filho agora que ele está se interessando, né? Tirou 10 na prova agora de enfermagem. E eu já falei, ó, nós temos aqui em Marabá uma universidade aí que ensina, né? Enfermagem, você vai fazer um curso superior. Rapaz, eu vou fazer na hora que eu terminar, eu já pensei nisso. Porque Ruth, eu tenho assim, a medicina, a parte de saúde, não como uma profissão para aquele profissional, mas é um dom de Deus na vida deles para salvar as almas. Você vê, tem gente que chega gritando aqui no hospital municipal. Aí entra lá para a sala de emergência e ali os enfermeiros rápido ali aplicam a injeção, né? Se é tumor, aperta ali, tira, sarja aquele tumor e a pessoa fica calminha daqui a pouco. Tem vezes que nem precisa nem ir lá no tal médico. Só no pronto-socorro ali, os enfermeiras resolvem aquela situação. Então, isso aí, eu acredito assim que é um dom de Deus na vida desses profissionais. Verdade. Nós vamos para a porção? Eu sei que manda. Nós vamos para Levítico, capítulo 9. Se você tiver sua Bíblia, sua Torá, e puder nos acompanhar, nós vamos para a porção semanal Shemini. Essas lições da Paraxá daqui até o dia 13, não, até o dia 14, né, que vai entrar a Paraxá de Bereshit, né, elas são aleatórias, né? Aleatória. 370. 310. 310, né? Bereshit nós vamos estudar no outro sábado, que esse sábado que vem da Shemini. Aí no próximo, que é depois acho que é lá pelo dia 14, né? Porque dia 8 é Shemini ainda, porque nós estudamos durante a semana e quando chega no dia, nós estamos estudando de novo. Você está observando o que é o conhecimento da cultura judaica. Não olhe isso aqui como uma religião, não. Olhe como a realidade de Deus, que Deus mandou para as nações, né? Porque, na realidade, quem deveria estar aqui agora, nesse programa, seria um casal de judeus, ou então 2 judeus, pregando isso que nós estamos pregando. Dia 14 nós vamos estudar Bereshit, que começa. Então, por que você não vê eles pregando? Eles foram chamados para isso, está escrito na Bíblia, que Deus chamou eles para ser sacerdote para as nações. Como eles não estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam, então o Eterno levanta os remanescentes que estão espalhados nas nações, quer dizer, os pontas de rama, os descendentes excedentes de judeu, para propagar a palavra. Quando nós começamos, eu com a minha esposa, a ensinar há 17 anos passado, a gente estava ainda gateando, estudando Torá, né, Ruth?
aprendendo Torá, formando grupos aqui na cidade, para aprender a Torá. A gente sabia que a gente ia ministrar, que a gente ia liderar grupos aqui na nossa cidade. E aí aconteceu. E assim, eu até levantando, um abraço ao Osinei Arcanjo dos Anjos, né? O Osinei sempre está ligado com a gente. Que o Eterno continue te abençoando. Aí o que acontece, Ruth? Hoje nós podemos ministrar e vocês observam que há conhecimento em nossas palavras, porque nós falamos o que está de acordo com a tradição da Bíblia, né, Ruth? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Acho que nós vamos começar. Quando você está assistindo o programa Nossa Terra, você está sendo informado das festas de Israel. Não importa a tua religião, não. Porque se você for lá em Israel, você vê espírita, você vê protestante, vê todo tipo de religião. Lá em Israel, pessoal, no mesmo sentido. Aonde? Lá no Muro das Lamentações, né? Em muitos lugares em Israel, o Rabino Rony concluiu aí a caravana. Eu já estava inscrito, mas por esse ano não dá para mim ir. Não, é para o ano, né? Que as pessoas entraram aí para fazer parte dessa caravana. Então, para o ano, vai ter essa caravana aí do Rabino Rony para Israel. E a gente vai ficar em oração, mas na segunda caravana, a gente vai, quem sabe que vai nós dois, eu e a minha esposa, para a gente transmitir o programa lá de cima do Sinai. Baruch Hashem, vamos lá. Baruch Hashem. Nós vamos começar do versículo 1 do capítulo 9 de Levítico. E foi no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma para ti um bezerro como oferta de pecado, um carneiro como oferta de elevação, sem defeito, oferece-o diante do Eterno. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro da idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de elevação, e um boi e um carneiro por oferta de pazes, para sacrificar diante do Eterno. É uma oblação assada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós, e levarão o que ordenou Moisés diante da tenda da reunião. E chegou-se toda a congregação e se pôs de pé diante do Eterno. E disse Moisés: esta é a coisa que ordenou o Eterno que fizesse, e aparecerá a vós a glória do Eterno. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua oferta de pecado e tua oferta de elevação. Faz a expiação por ti e pelo povo. Faz o sacrifício do povo e expia por ele, como ordenou o Eterno. Chegou-se Arão ao altar, degolou o bezerro da oferta de pecado que era dele, e fizeram-lhe chegar os filhos de Arão o sangue, e molhou ele o seu dedo no sangue e pôs sobre o chifre do altar. Derramou o sangue na base do altar, e o sebo, e os rins, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligada a ele, da oferta de pecado. Fez queimar no altar, como ordenou o Eterno a Moisés. E a carne e o couro queimou no fogo fora do acampamento. Degolou a oferta de elevação, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e expiou, e espargiu sobre o altar em redor. E a oferta de elevação entregou-lhes os seus pedaços, e a cabeça, e os fez queimar sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as fez queimar sobre a oferta de elevação no altar. E fez oferecer sacrifício do povo, e tomou o cabrito da oferta de pecado pelo povo, degolou conforme a lei do sacrifício de expiação, como o primeiro, e ofereceu a oferta de elevação, e fez segundo o rito. Baruch Hashem. Ruth, Shemini. Aqui fala no começo da Paraxá que
O que eles estão organizando aqui é que Deus ia aparecer para Israel. É. Mas a história não é assim. Eles tinham que se preparar para recebê-lo, né? Aí fala que como é que Deus ia aparecer para Israel? Através da Shekhinah. O que seria isso? A fumaça, né? Fumaça. A fumaça. Porque, na realidade, Deus nunca se apresentou na presença de nenhum ser humano. Nenhum ser humano conhece a face de Hashem. Nenhum. É impossível o ser humano vivo ver a face do Hashem e ele conta a história. Morre na hora. Isso o Eterno já tinha relatado a Moisés, quando Moisés requereu ver a face do Criador. Né? Aqui nós estamos estudando a 26ª porção, né? É a semanal de Shemini, que é Levítico capítulo 9. Aqui no capítulo, nós vamos por resumo aqui, que diz assim. Comentário. Capítulo 9, esse primeiro, o Midrash comenta que o termo vai rir, usado neste versículo, indica aflição, enquanto o termo vai pronuncia alegria. Durante todo o período da construção do tabernáculo, os filhos de Israel viviam em constante tensão, pois não sabiam com certeza se a Shekhinah, a onipresença divina, repousaria entre eles, e se esta obra erguida para servir como centro espiritual do povo seria do agrado do Eterno. Pois não se podia livrar do pesadelo do abominável ato do bezerro de ouro, receando talvez não ter ainda conquistado o perdão de Deus, apesar de Moisés o ter acalmado, dizendo que a ordem de construir o Mishkan lhe fora determinado por Deus como sinal de seu perdão. Tiveram medo do que aconteceria. Porque quando eles deixaram o Eterno, quando Moisés subiu ao monte, né, para receber a Torá, Monte Sinai, ele passou 40 dias e 40 noites. Eles, incentivados pela aquela parte que veio junto, que não serviu o Eterno, mas a mistura de gente que veio junto, né? Moisés achando que estava fazendo bem. Era influência. 70 nações atravessou o Mar Vermelho junto com Israel. Influenciou eles que eles precisariam de um Deus, né? Um Deus que ele pudesse tocar. Aí vamos fazer o bezerro de ouro. Porque tem muitas pessoas que ele fica assim, que ele só acha que Deus é Deus se ele puder tocar. E o Eterno, muitas pessoas ficam até assim, sem saber como adorar, porque o costume é pegar em algo dizendo que é Deus. E o Eterno é invisível. Até nos filmes, às vezes a pessoa diz, cadê teu Deus? Eu quero ver. Diz, não pode, ele é invisível. Mas como é que você adora algo que é invisível? Assim também, essa mistura, eles incentivaram o povo hebreu que tinha que fazer um Deus, né? Eles pegaram os bens que eles receberam, as joias, o ouro que no Egito deram para eles não souberam administrar e foram fazer um bezerro com o ouro que eles receberam. Olha, Ruth, esse povo que estava junto com Israel, preso lá no Egito, eles ouviram falar que o Deus de Israel ia libertar o seu povo. Então eles agregaram a Israel, não como fosse converter. Né? Fecha e encosta aquela janela ali, tem um gato olhando pra gente aqui miando, né? Aí eles achavam o seguinte, que se eles tivessem, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, na Bíblia está escrito que esse Deus ninguém nunca viu, ninguém nunca tocou. Mas o incrédulo, o idólatra, ele quer tocar em alguma coisa. Vai crer que é Deus.
Ele acha que a fé só é liberada por um ponto de contato. É isso aí. Aí está a diferença. Por exemplo, assim, eu sirvo ao Eterno, prego, ensino, e convertemos muita gente, fizemos já várias circuncisões, aliança com o Eterno, e programa de rádio, televisão, todo mundo vê a gente pregando. Agora, pergunta para mim se eu, na minha mente, eu tenho a visão de Deus. Na minha mente, eu não sei como é Deus. A tua mente, como praticante do judaísmo, você ama Ele, a sua vida é Ele. Mas você, na sua mente, não tem aquele homem barbudo, dos olhos azuis. Não tem a imagem. Porque a imagem que fica gravada aqui, dentro da memória, de um Deus é porque os olhos viu. E a Bíblia diz que os olhos é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. Você viu uma imagem, você mudou de religião, mas dentro da tua cabeça aquela imagem permanece. Está registrada, não apagou. Agora, enquanto não apagar essa imagem, você pode mudar de religião para religião. Toda religião que tu for, tu permanece sendo o idólatra que tu era. Porque dentro de ti tem um Deus. Quando foram fabricar o ídolo que eles queriam, o Deus... O que é que tinha dentro das religiões A imagem pagãs? que veio na mente deles era o boi que eles adoravam no Egito. Era o boi. Você quer fazer um teste? Você saber que Deus você adora? Fecha os olhos aí. Pelo um minuto agora, imagine dentro de você agora. Imagine, pelos teus olhos da fé, que Deus você serve. Aí vai surgir o quê? Vai surgir um homem que você adora ele como Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A busca incessante desse Deus está no conhecer. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o alto e prosseguir, Ruth, no conhecimento de quem é Deus. Deus, ele se deixa revelar, conhecer, mas não deixa se ver. Por isso ele é um Deus invisível, real. Mas você não toca nele. Ah, eu vou tocar em Deus, vou abraçar Deus. Eu já vi muito isso, o pessoal cantando. Deitar no colo. E eu vou deitar no teu colo, eu vou abraçar, eu quero. Aí canta aquilo. Aí os idólatras de plantão, aí chora. E que é bonito. Pessoa, tá? Você não saiu do campo da imaginação, da ilusão. Porque esse mundo aqui é ilusão. A realidade de Deus é a conexão você com Ele. Aí tira de dentro de você o quê? A idolatria. Ah, mas meus pecados foram todos perdoados. Como foram perdoados teus pecados? Como? Porque no dia do juízo tu vai prestar conta. Porque o homem é o homem. E Deus, no Salmo 8, diz que o homem é menor do que os anjos. Lê o Salmo 8 que você vai descobrir que não existe homem maior do que um anjo. Ei, Satã, Lucifer, essas coisas feias que a gente fala, que está dentro da Bíblia. Qual foi o dia que Satã morreu? Nenhum. Está vivo aí direto. Que dia que Lucifer morreu? Quem foi na morte de um demônio? Eles não morrem. Eles são eternos. E você é eterno. Para você entender isso, é necessário que você conheça Deus e se conecte a Ele. Porque Ele é único, Ele é verdadeiro. As ilusões desse mundo, que muitas vezes nós carregamos pela vida toda como uma carroça, quando a gente descobre, conhecereis a verdade vos libertará. Ela não procede do homem, procede de Deus. Porque a Bíblia diz que todo homem mente. Todos. Todos os homens mentem. Então não há ninguém igual a ele. Agora, você tem que saber, assim, quando fala homem, inclui mulheres e crianças. Porque às vezes acho que é só a parte masculina, mas é todos. Tanto faz homem como mulher. Mente. Por exemplo, assim, nós tivemos uma discussão no sábado atrasado com o irmão, porque eu estava dando um estudo, né, na sinagoga a respeito de que se você se santificar, você terá poder de dominar tudo nessa terra. Tanto anjos, como demônios, como as pessoas, os animais. Porque está escrito que Deus
deu autonomia e autoridade por homem, Adão, dominar tudo e todos. Tudo que vem aqui na terra, porque assim, se Deus vai destruir a parte da terra, ele primeiro avisa o seu povo. Né? Seja homem, seja mulher, ele avisa. Deus não manda um anjo aqui destruir uma parte da terra, a terra, sem antes comunicar o seu povo. Ele é fiel. É fiel. Então, é isso. Deus, que a palavra não é Deus. Nós aqui na América Latina, né? A gente, no nosso Brasil também, a gente chama Deus, a palavra Deus, mas na realidade a palavra Deus, ela vem de Deus, que é dia. A palavra Deus, ela não é um substantivo, ela é um adjetivo. Então, quando você chama Deus, lá na Índia, tem 8.000 deuses. Hã? Deuses para cada dia. Cada noite. Então, saiba de uma coisa, Deus tem um nome. E só o povo dele sabe esse nome. E aqui fala que, porque eles pecaram com isso, quando você deixa de adorar a Deus para adorar uma imagem de um boi, como esse povo aqui que saiu do Egito, Porque é que teu netinho de vez em quando fica falando em inglês contigo. Sei lá. Eu acho engraçado. Mas, gente, ó, preste bem atenção no que minha esposa está falando. A imagem que estava dentro do povo, das nações que atravessaram o mar, com israelita, era a imagem de um boi. E o que é que eles planejaram fazer como um deus da idolatria? Um bezerro. E fizeram, né? E fizeram. Incentivaram os outros a fazer. E os israelitas foram forçados a dar o ouro que eles... Porque o Eterno prometeu para o povo israelita que quando saísse do Egito não ficava nenhuma unha lá. Eles iam receber toda a indenização, tudo. Aquilo ali, se eles tivessem sabedoria, como eles saíram com mente de escravo, né? Eles teriam chegado na terra prometida com aqueles ouro e tinha iniciado uma vida bem farta, né? Mas não foi só ouro que eles levaram, não. Eles levaram por exemplo assim, todo o tempero, que também vai lá. Lá no Egito havia todo tipo de tempero, então eles levaram até as plantas para ter o tempero lá na terra prometida. Agora, também, todo tipo de minério no Egito tinha, porque era país de primeiro mundo, a seda era melhor, os cavalos eram melhor. Então, a indenização que Israel recebeu do Egito foi muito grande. Que era para eles iniciar uma nova vida na terra prometida. Por que Faraó não deixava aquele povo ir? 70 nações, com mais Israel 71. Mão de obra grátis. Quando esse povo saiu do Egito, financeiramente o Egito quebrou. E aí eles não souberam administrar e entregaram para fazer esse bezerro, que veio também, fazer com que o Eterno ficasse furioso, com raiva, né? Porque deixaram de adorar o Criador para adorar uma criatura. Agora, Ruth, teve um povo de Israel, dentro do povo de Israel, que não deu o ouro para a construção do bezerro de ouro. Quem foi? Fala aí. As mulheres. Por isso que os levitas, né? Quando você vê o amor do Eterno pelas mulheres, hoje ainda é disso. Elas não deram. Aí os homens que deram foram castigados. Foram castigados. E agora, quando foi para construir o templo, as mulheres deram até os espelhos, e Moisés não queria aceitar, né? Mas também, Ruth, você vê uma coisa. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, que eles chegaram em terra firme, as mulheres pegaram o pandeiro e começaram a tocar. Miriam, né? A profetisa Miriam começou a tocar, e todas as mulheres dançaram. E ali fizeram o quê? Um juramento a Deus. Pegaram as crianças, levantaram e ofereceram ao Hashem, e dizendo que iam criar essas crianças no caminho do Senhor. É por isso que está escrito na Bíblia: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela ficar velha, não se aparte dela. O que é isso?
uma aliança que aquelas mulheres israelitas fizeram de agradecimento do grande milagre do mar se abrir. E aqui também, nessa passagem que nós lemos, Moisés pede ao povo, tanto para Arão como a seus filhos, que eram levitas, trabalhavam no templo, que eles tinham que primeiro se arrepender pelo bezerro que eles estavam adorando. Arão, ele fez para fabricar, porque ele mexia com joia, com ouro, né? Artesão. E ele fez o bezerro obrigado ali na prensa, na pressão, e ele foi obrigado a fabricar. Então, eles tinham primeiro que se arrepender, fazer techuvá, né? O arrependimento, se arrepende, deixa, digno de misericórdia. Mas eles tinham também que fazer o sacrifício, para depois o Eterno aparecer para eles. Para depois o Eterno continuar falando, usando eles como sacerdote. Porque não adianta eu dizer que eu vou se o Eterno não estiver comigo. Eu vou fazer, o Eterno está comigo, eu não faço nada, né? Como Moisés disse, se tu não for comigo, não farei nada, né? Nada. Não, se tu for comigo, beleza. Mas se tu não for, não vou não. Você vê que João Batista, ele disse, importa que ele apareça e eu diminua, né? Porque a gente muitas vezes quer fazer as coisas da gente mesmo, a gente não consegue fazer se Deus não for conosco. Ruth, o interessante assim desse povo é que Deus, o Eterno, se manifestava através de Moisés para Israel. Para Israel. E dizia, eu quero assim, assim, assim. As leis eram ditadas pelo Eterno, escritas por Moshe Rabbeinu, e entregue aos israelitas, os anciões de dia da época. A leitura era feita para que houvesse concordância entre si, para que eles confiassem no que o Eterno prometeu e falou. Célio Miranda apareceu hoje. Ô, rapaz, Célio Miranda, nós sempre temos orado com você. Excelente semana para nós. Sempre está desejando bem para a nossa equipe aqui. Célio Miranda, também nós desejamos bem para você e toda a sua família. É marabaense nato, meu, né? A gente vê que Moisés, quando ele soube, porque o Eterno disse, desce que o teu povo pecou, né? Ele desce. Quando ele vê que o povo estava adorando um bezerro, dançando, até sacrificando, que diz que o primeiro que eles mataram em sacrifício foi o filho de Miriam. Estavam matando os israelenses. Para sacrifício daquele boi lá, que era isso que eles faziam no Egito. E eles faziam um carnaval. O vinho estava direto, a tequila estava... Era. Não era tequila não, era só vinho mesmo. O vinho de alta qualidade que eles tinham lá em Israel, que eles plantavam, eles mesmo tratavam, selecionavam as uvas, né? Moisés, ele ficou tão furioso que quebrou as tábuas, né? Que o Eterno tinha feito, que o Eterno escreveu. Mas depois que passou a fúria, a raiva de Moisés, ele sobe de novo ao monte, passa 40 dias, 40 noites, pedindo para o Eterno perdoar aquela falha, aquele pecado, que adorando imagem, adorando aquele bezerro. Isso aqui é amor, né? É amor às almas. Porque eles não valiam nada, aquela turma. E ali ele passou aqueles 40 dias para o Senhor perdoar. E depois ele passou mais 40 dias para o Senhor dar outra, para dar outras tábuas para ele. Quer dizer, tudo era de pedra, mas era comparado a uma tábua porque ele escreveu. Aí Moisés teve que cortar as pedras e escrever com o próprio punho. Baruch Hashem, a gente está semeando o judaísmo em terra boa, né? Que é o teu coração. Teu coração é a melhor terra onde a palavra de Deus pode cair e Mas foi a oração que Moisés fez. Ele disse que as palavras dele caíssem como orvalho em terra seca. A terra é o povo, é nós. Quando nós recebemos a mensagem e flui em nós que a gente recebe, né? Ruth, você vê uma coisa, nós estamos falando no programa aqui, mas nós ainda falamos em diabo, demônio, essas coisas, mas no judaísmo não se fala, na sinagoga não se trata disso. Porque, na realidade, são entidades inferiores. São entidades que são do lado impuro do Eterno. Mas tudo é do Eterno, né, Ruth? Tudo. Todas essas coisas são do Eterno.
Mas porque a Bíblia diz para a gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Isso aí faz parte de quê? Da gente resistir através da santificação. Tu está fazendo uma coisa aí boa para Deus, para o próximo, e de repente parece essa dificuldade. Não abra mão disso, não. Faça o bem e não repare a quem. E deixa que Deus te convenha nas bênçãos, né? Bora, Roxinha? Aqui diz assim: e foi no 8º dia. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel para oferecer sacrifício por eles e pelo povo. O Midrash relata porque Moisés chamou os anciãos de Israel, apesar de eles não poderem fazer nenhum serviço sacerdotal. Honrar a velhice é obedecer à tradição judaica. Os filhos de Israel são comparados ao pássaro. O pássaro não pode voar sem as asas. Israel também não dá um passo sem consultar os anciãos. Em todas as conjunturas embaraçosas de sua história, Israel foi sempre guiado e aconselhado por este. Entretanto, os rabinos também fazem notar que se os velhos são tão venerados, é porque se considera que a velhice seja um sinônimo de ciência e experiência. Somente o sábio, disse o Rabi Iose, merece ser chamado de Zaquém, velho, mesmo que ele tenha pouca idade. Ruth, no judaísmo existe uma qualificação especial e o respeito pelo ancião. Pelo ancião. Porque, por exemplo, assim, o ancião, ele viveu a sua infância, a sua juventude, agora está vivendo os seus melhores dias na casa do Eterno. Então, tudo que ensinaram dentro da casa do Eterno, dentro da congregação, da Beita Carral, da sinagoga, ele, como estava presente em todas as aulas, todos os estudos, porque no judaísmo não tem culto. Nós não fazemos culto a Deus, não. Nós fazemos o quê? O serviço a Deus. O serviço a Deus que a Bíblia fala é diferente de culto, né? Mas, por exemplo, no dia do Shabat, pela manhã, 9 horas, nós temos o estudo da Torá. Em todas as sinagogas, Carral, Beit, do mundo todo. Aqui em Marabá, 9 horas a gente começa, não tem hora de terminar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente quer, e há debates, mas ninguém sai com dúvida, né, Ruth? Aqui diz assim, que no Midrash relata que os anciãos de Israel, o levita, ele de 25 ao 30, ele estuda para ser um sacerdote ou alguém para receber um cargo. 5 anos de estudo. Quando ele chega, eu não me lembro bem, que eu não separei nada disso, não sei se era com 50 ou 60, ele já não assume mais o cargo, ele sai para dar lugar para o outro. Mas aí é quando se trata do exército. Aí ele fica no tabernáculo, ali, no templo, como ancião, porque através das suas experiências ele passar para aquelas pessoas que necessitam de conselho. Porque aqui fala que o povo de Israel, os filhos de Israel, eles são comparados ao pássaro. O pássaro, ele não voa só com uma asa. Ele tem que voar com as duas. Os anciões, tudo que eles vão fazer, eles têm que ir com os anciões pedir conselhos. Porque o ancião, ele diz que é comparado com a ciência e a experiência. Ali, tudo que eles vão fazer, eles vão pedir o quê? Conselho para poder fazer algo. Qualquer membro de uma sinagoga, de uma carral, de uma beit, ele se aconselha com os anciões da congregação. Porque, Ruth, a pior coisa que tem é um religioso ir se aconselhar com o ímpio, com o idólatra, com outro de outra religião. Cego, aí que surgem as fofocas. Porque há 20, 30 anos atrás, eu me lembro, que não havia escândalo
nas igrejas. Se acontecer alguma coisa, ninguém sabia, a sociedade não sabia. Mas hoje, por causa dos incrédulos, foi exposto muita sujeira, muita coisa que não tinha antes, que apareceu agora e está sendo exposto aí para a sociedade de modo geral, pela internet. Então, a igreja, ela está caminhando para um rumo do discreto. Do discreto. Porque você viu agora o tanto de pastores que foram presos aí, e foi exibido aí na rede, todas as redes de televisão aí. Quer dizer, e mais ainda, que a federal está atrás, essas coisas aí não era para acontecer. E não é para acontecer. A gente ora pelos líderes aí, todos os líderes, que venham trabalhar de acordo com as leis do país e a lei de Deus. Tem religiões, ministério, que eles procuram alguém de uma certa idade para ser conselheiro. E muitas vezes não dá certo, porque através desses conselhos, a pessoa termina aconselhando mal, ou então virando aquela fofoca, né? Contar só para ti e termina indo longe. O estrangeiro, ele é mais fechado, no termo de abrir a sua vida para alguém. É por causa disso que nós estamos falando, é a cultura, né? Já nós brasileiros, a gente conversa demais, moço. A gente deveria frear um pouco aquilo que nós temos de coragem de falar o que a gente deu na telha, falou, né? Não importa as consequências, falou. Por então, isso que tem que ter vigilância, né? Senão a gente fala mesmo. A Bíblia fala para a gente ter, controle sobre a língua, que é chamado domínio próprio. A própria Torá, ela diz que a gente tem que ser tardio no falar e ágil no ouvir. Por isso que Deus deu para nós 2 ouvidos, né? E a boca só temos uma. Para falar menos é onde fala mais. Às vezes nem ouve direito, sai falando. A gente deve respeitar as autoridades eclesiásticas, né? O padre, o pastor, o bispo, qualquer líder religioso de qualquer religião. Eu tenho esse respeito por todos eles. E alguns são meus amigos, ligam para mim e tal. Mas a minha vida particular pertence a mim, e a deles pertence a eles. Então, por que a gente vai tratar disso? Não. Quando liga para mim perguntando alguma coisa sobre a Bíblia, sobre a palavra do Eterno, e muitos me chamam de meu rabino, por ser o único rabino aqui no sul do Pará, a gente tem essa honraria aí em termos de liderança, né? A gente é abençoado por elas, por ser amigo delas, né? Aqui fala que Arão, ele era um sacerdote, mas por pressão, ele foi obrigado a fabricar o bezerro de ouro. Então, ele tinha que assim, pagar um preço, se arrepender e fazer o sacrifício. Agora, porque hoje, para nós, o sacrifício me diga uma coisa, orar, né? Arão pecou por ter fabricado o bezerro de ouro? A Torá, ela diz assim, que o que você faz à custa de pressão, sendo obrigado, não é pecado. Não é pecado. Então, mas ele não pecou. Mas o que você faz espontaneamente, só que Arão, a pessoa, ele vai pelo que vê, né? Ele viu ele fazendo, ele sendo um sacerdote, um exemplo, um líder. E o que o povo vai pensar? Moisés diz assim, você quer ver? Deixa eu ler bem aqui. Toma para ti um bezerro. Na linguagem do Midrash, Moisés disse a Arão, o bezerro de ouro que tu ajudaste a fabricar desacreditou-te. Né? Para ele, no meio da sociedade israelense, na época, ele ficou desacreditado. Mas ele foi pressionado. Ou ele fazia o bezerro de ouro, ou ele morria ali mesmo. E ali acabava o ministério dele. Desacreditou-se na opinião do povo, contribuindo para desvanecer o teu prestígio para o cargo do sacerdócio. Mas com este bezerro de pecado que vais oferecer, serás reabilitado. Este sacrifício servirá como uma demonstração pública que tu e o povo vos arrependeste do pecado praticado, e de hoje em diante a glória do Eterno aparecerá a vós. Quer dizer, tudo que ele fez, mas tinha que ser com sinceridade. Ele foi pressionado a fazer o bezerro de ouro.
Mas ele se arrependeu. E o Eterno aceitou o arrependimento. Senão Moisés não tinha falado dessa maneira. Porque, na realidade, Ruth, tudo que nós somos oprimidos a fazer não é pecado nosso diante de Hashem. Porque Hashem conhece. Conhece o coração de cada um. E a prova que Arão, antes de morrer, muito tempo depois, anos depois, quando Moisés morreu, vamos supor, foi uma multidão de gente que chorou 30 dias. E quando Arão morreu, foi 60 dias chorando. Então, choraram o dobro. Prova-se que depois de que ele fez o bezerro de ouro, o pessoal, uns se escandalizaram, mas outros continuam amando ele. Porque diz que ele levava paz entre os casais, né? Quando tinha contenda, ele ia fazer a união, tirar aquela separação e fazer a união do casal de novo. Ruth, ele era um apacentador, ele era um pastor apacentador. Aí tá o pessoal reclamando dos pastores, que as igrejas estão vazias, caiu a renda financeira. Meu irmão, vá visitar tuas ovelhas, traz de volta. Esse é o papel do pastor. Está perdendo o rebanho, pega o cajado, vai atrás. Destrói o inimigo e traz tuas ovelhas para o teu rebanho. Você está perdendo, está faltando te cuidar. Porque a língua do malfeitor está aí na internet. De ponta a ponta, e ainda entra nas questões mais polêmicas que tem para eles ganhar o quê? Ganhar ali like, prestígio, adébitos, ali, porque é corajoso, falou mal do pastor e tal. Você não sabe que essa pessoa tem um encontro um dia com Hashem. Aí o que diz a palavra? Ai daqueles que toquem nos meus ungidos. Não toqueis em meus ungidos e nem aos meus ungidos faça mal. Mas eu te convido para tomar café. Você já tomou café? Vamos tomar café daqui a pouco lá. A Evanice, Shalom, Evanice. Eu quero que a minha Ruth faça um cuscuz daquele assim, bem abençoado, para a gente tomar um cafezinho gostoso. Um abraço para você, obrigado, Evanice Pereira da Silva, para você e toda a sua família. Obrigado a todos que estão direto ou diretamente, Paulo Roberto, aí participando do programa. Todos os profissionais da comunicação aí que estão nos prestigiando com sua presença em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país. Nós agradecemos a sua presença e que o Eterno continue abençoando vocês. Hoje diz assim, peraí. Segunda. Tem pessoa que diz, a gente quando vê, diz, faz tanto tempo que eu não te vejo. Não, eu te vejo todo dia. Mas é isso mesmo. As pessoas, mas rapaz, eu te vejo todo dia no meu celular. Shalom, shalom. Shalom.